Já se sentiu perdido? Talvez em um momento de sua vida, você tenha se encontrado em uma encruzilhada, sem saber qual caminho seguir. Como se estivesse longe de onde deveria estar. Como se o mundo ao seu redor estivesse mudando rapidamente e você não conseguisse acompanhar. Todos nós já nos sentimos assim, de uma forma ou de outra. É uma experiência humana universal, essa sensação de estar perdido, de buscar um propósito ou um sentido. A jornada da vida pode ser tortuosa e imprevisível, nos levando por caminhos inesperados. Às vezes, esses caminhos são cheios de desafios e obstáculos que parecem intransponíveis. Às vezes, nos encontramos em território desconhecido, com saudades de casa. Sentimos falta do conforto e da segurança do que é familiar, e ansiamos por um guia que nos mostre o caminho. Nesses momentos de incerteza, as histórias têm um poder único de nos guiar. Elas nos conectam com experiências e emoções que transcendem o tempo e o espaço. Elas oferecem consolo, sabedoria e um vislumbre de esperança. As histórias nos lembram que não estamos sozinhos em nossas lutas e que há sempre uma luz no fim do túnel. Uma dessas histórias, uma parábola atemporal contada por Jesus, fala muito sobre a natureza ilimitada do amor, do perdão e da possibilidade de redenção. A parábola do filho pródigo é um exemplo poderoso de como uma história pode tocar nossos corações e transformar nossas vidas. É a história do filho pródigo. Um jovem que, em busca de liberdade e aventura, se afasta de sua família e desperdiça sua herança em uma vida de excessos. Esta parábola, encontrada no Evangelho de Lucas, nos convida a confrontar nossas próprias falhas e descobrir o poder transformador da graça. Ela nos desafia a refletir sobre nossas escolhas e a reconhecer a importância do arrependimento e do perdão. Ela nos lembra que não importa o quão longe possamos nos desviar, sempre há um caminho de volta para o amor, a aceitação e o abraço inabalável de um Pai misericordioso. A história do filho pródigo é um lembrete poderoso de que, independentemente de nossos erros, sempre podemos encontrar redenção e um novo começo. As histórias têm esse poder de nos transformar, de nos dar esperança e de nos lembrar que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre uma luz que nos guia de volta para casa. Elas são um farol em meio à tempestade, uma âncora em tempos de incerteza. Então, da próxima vez que você se sentir perdido, lembre-se do poder das histórias. Elas podem ser a bússola que você precisa para encontrar seu caminho de volta para o que realmente importa. Um homem tinha 2 filhos. Eles viviam juntos em uma pequena fazenda, onde o pai trabalhava arduamente para sustentar a família. Os filhos, embora diferentes em personalidade, eram ambos amados pelo pai. O filho mais novo, inquieto e ávido por independência, exigiu sua herança. Ele não queria mais esperar pela morte do pai para receber sua parte dos bens. Ele queria viver a vida em seus próprios termos, sem restrições. Ele ansiava por se libertar das restrições da casa de seu pai e trilhar seu próprio caminho. Seus sonhos eram grandes, e ele acreditava que o dinheiro lhe daria a liberdade para realizá-los. O pai, com o coração pesado, atendeu ao pedido do filho, dividindo seus bens entre os dois. Ele sabia que o filho mais novo estava cometendo um erro, mas também sabia que ele precisava aprender suas próprias lições. O filho mais novo, cheio de um sentimento de libertação, viajou para uma terra distante. Ele estava determinado a deixar para trás a vida simples e encontrar aventuras e riquezas em um novo lugar. Ele esbanjou sua riqueza em uma vida imprudente, entregando-se a prazeres passageiros e promessas vazias. Festas, amigos falsos e luxos efêmeros consumiram rapidamente sua fortuna. Logo, sua fortuna diminuiu e uma grande fome assolou a terra. Sem dinheiro e sem amigos verdadeiros, ele se viu em uma situação desesperadora. Desesperado e desamparado, o filho se viu desejando até mesmo as migalhas que caíam da mesa de seu pai. Ele lembrava dos tempos em que tinha tudo o que precisava e se arrependia de suas escolhas. Ele chegou ao fundo do poço, forçado a aceitar um emprego alimentando porcos, uma tarefa considerada degradante em sua cultura. Cada dia era uma luta, e ele se sentia mais perdido do que nunca. Em seu desespero, ele finalmente recobrou o juízo. Ele percebeu que mesmo os servos na casa de seu pai viviam melhor do que ele.
Decidiu então voltar para casa, pedir perdão e oferecer-se para trabalhar como um dos servos de seu pai, na esperança de ser aceito de volta. Lembrando-se da bondade de seu pai, o filho resolveu voltar para casa. Ele estava perdido, tanto física quanto emocionalmente, mas a memória do amor e da generosidade de seu pai acendeu uma faísca de esperança em seu coração. Ele sabia que tinha cometido muitos erros e que tinha se afastado do caminho certo, mas a lembrança do lar e do carinho de seu pai era forte demais para ser ignorada. Ele confessaria seus erros e imploraria por perdão, na esperança de ser tratado como um dos servos de seu pai. Ele sabia que não merecia mais ser chamado de filho, mas estava disposto a aceitar qualquer condição, desde que pudesse estar perto de sua família novamente. A jornada seria longa e cheia de incertezas, mas ele estava determinado a fazer o que fosse necessário para corrigir seus erros. Humilhado e cheio de remorso, ele começou a longa jornada de volta para a casa do pai. Cada passo que dava era um lembrete de suas falhas, mas também uma oportunidade de redenção. Ele caminhava com o coração pesado, mas com uma determinação renovada. O caminho era árduo, mas a visão do reencontro com seu pai lhe dava forças para continuar. Enquanto o filho se aproximava, seu pai o avistou à distância. O pai, que nunca deixou de esperar pelo retorno do filho, reconheceu sua figura ao longe. Seu coração se encheu de emoção e lágrimas de alegria começaram a rolar por seu rosto. Ele sabia que aquele momento finalmente havia chegado. Tomado de compaixão e amor, ele correu para encontrar seu filho. O pai não hesitou nem por um segundo. Ele correu com todas as suas forças, ignorando a idade e o cansaço, movido apenas pelo amor incondicional que sentia. Cada passo que dava era um passo mais perto de reunir sua família. Abraçou-o fortemente, enchendo-o de beijos e palavras de boas-vindas. O filho, surpreso pela recepção calorosa, sentiu o peso da culpa e do arrependimento se dissolver em lágrimas. Ele se ajoelhou diante do pai, mas foi rapidamente levantado e envolvido em um abraço que parecia durar uma eternidade. O coração do pai doía pelo filho perdido, e seu retorno o encheu de uma alegria imensurável. A casa, que antes parecia vazia e triste, agora estava cheia de risos e celebração. O pai não conseguia conter sua felicidade e fez questão de compartilhar aquele momento com todos ao seu redor. O filho, tomado pela culpa e vergonha, confessou seus pecados. Ele contou ao pai sobre todas as suas falhas e erros, esperando ser julgado e punido. Mas, ao invés disso, ele encontrou compreensão e amor. Cada palavra de confissão era um passo em direção à cura e ao perdão. Ele reconheceu sua indignidade de ser chamado de filho de seu pai. Ele se sentia pequeno e indigno, mas estava disposto a aceitar qualquer condição para estar perto de sua família novamente. Ele sabia que tinha muito a provar, mas estava pronto para começar de novo. Mas o pai, em um ato extraordinário de graça, silenciou os pedidos de punição do filho. Ele colocou a mão no ombro do filho e, com um olhar cheio de amor e compaixão, disse que tudo estava perdoado. Não havia necessidade de mais palavras. O amor do pai era suficiente para curar todas as feridas. Ele já o havia perdoado. O pai sabia que o amor e o perdão eram mais poderosos do que qualquer punição. E assim, a família foi reunida, mais forte e mais unida do que nunca, com a promessa de um novo começo e um futuro cheio de esperança. O filho mais velho, voltando do campo, ouviu os sons da celebração. Confuso, perguntou a um servo o que estava acontecendo. O servo explicou que seu irmão havia retornado e que seu pai havia organizado uma festa para comemorar seu retorno. Raiva e ressentimento brotaram dentro do filho mais velho. Ele se recusou a participar da celebração. Ele sempre fora fiel, sempre obedecera a seu pai, mas nunca havia recebido um tratamento tão generoso. O pai, sabendo da amargura do filho mais velho, foi até ele. Implorou para que ele entendesse, explicando que tudo o que ele tinha pertencia a seu filho. Mas o retorno de seu irmão perdido era motivo de alegria, um motivo para comemorar. Esta parábola, embora simples em sua narrativa, carrega profundas implicações teológicas. O amor incondicional e o perdão do Pai refletem o amor ilimitado de Deus pela humanidade.
Como o filho pródigo, nós também nos desviamos de nosso Pai Celestial, seduzidos pelo fascínio do pecado e da autoindulgência. Buscamos prazeres passageiros, buscando satisfação em atividades mundanas, que, em última análise, nos deixam vazios e quebrados. Mas não importa o quão longe vagamos, não importa quão graves sejam nossos pecados, o amor de Deus permanece constante. Ele espera ansiosamente nosso retorno, ansiando por nos receber de volta em seu abraço amoroso. Assim como o pai da parábola celebrou o retorno de seu filho perdido, Deus se alegra quando voltamos para ele. Ele nos oferece perdão, não porque o merecemos, mas porque seu amor não tem limites.